A Bíblia, indiferente do que a gente consegue falar sobre ela, não importa quantas vezes a gente fala, a gente tem que continuar repetindo. Então por isso que eu vou falar hoje sobre o verdadeiro sentido do Natal, para que a gente possa lembrar disso. E tá lembrando sempre que o ano que vem, talvez, eu possa falar da mesma coisa de novo. Porque eu tenho certeza que daqueles que escutaram aquela mensagem 2 anos atrás, acho que muitos não lembram do que eu falei. Não lembram os 3 pontos do real significado do Natal. Então antes, eu queria mostrar para vocês um videozinho que eu mostrei naquela ocasião também. Então vamos assistir um videozinho que fala sobre o Natal. Mais ou menos sobre a trajetória de Jesus Cristo, sobre o nascimento dele, como é que funcionou o nascimento de Jesus Cristo, como aconteceram as coisas, né? Como aconteceram, como é que foi o relato. Então, vamos ver esse videozinho agora. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas sai daquele que não dá um presente. Pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece. E por favor, não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho, e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito, e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada a cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer.
3 pastores, ao ver a estrela, se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e acham o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores, quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Muito bem, acho que muitos conheciam já essa história, né? Espero que sim. Ela está nos evangelhos, aí fala do nascimento de Jesus, né, o nosso Salvador. A gente conhece essa história, mas a pergunta que fica: o que o Natal representa para nós e como nós devemos comemorá-lo? Como a gente deve comemorar o Natal? O que ele representa para nós? Então, antes da gente começar a ler a Bíblia, vamos baixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa noite. Também te agradeço, Senhor, pelas pessoas que aqui estão e que possamos nesse momento, Senhor, entender o que tu quer nos mostrar, Deus. O que tu quer nos dizer, Senhor, com essa data festiva, Senhor, o Natal. O que tu quer nos mostrar, Senhor, para nossas vidas, Deus. Que a gente possa aprender contigo, Senhor, com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos ler lá em Mateus 2, 1 ao 12. Mateus 2, 1 ao 12 fala de um relato que fez parte do nascimento de Jesus. Bem interessante. Fala da visita dos magos. Eu vou ler aqui. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho. Então nessa historinha dos magos,
que vieram do Oriente, ou sábios também, né? Porque magos, nesse sentido, não é que eles eram mágicos, né? Eles não eram de um circo, eles não faziam magia, eles não eram lá do Senhor dos Anéis ou Harry Potter, essas coisas assim, não eram bruxos, né? Eles eram sábios, eles tinham conhecimento que aquelas pessoas daquele local não tinham. Então assim eles eram chamados de magos. E esses magos que não eram 3, também não se sabe se eram 2, ou 4, ou 5, mas pode ter sido 3 também. Não se sabe quantos são, dizem que é 3 por causa da quantidade de presentes, né? Esses magos, eles percorreram um longo caminho, e eles tinham um objetivo, chegar até o rei que tinha nascido. Esse era o objetivo principal. E eles tinham 3 coisinhas interessantes ali que eles fizeram. A primeira é que eles estavam em busca desse rei. A segunda é que eles estavam em busca desse rei para adorar. E também eles queriam dar presentes para esse rei. Então eles estavam em busca desse rei. E usando o exemplo dos magos, porque já que o Natal, ele é a comemoração do nascimento de Cristo, assim deveria ser, né? Onde Cristo é o aniversariante, quem ganha presente somos nós. A gente vê que esses magos que vieram do Oriente, eles viveram o Natal no dia, assim, né? Ou melhor, viveram o Natal naquela época, que eles estavam lá quando realmente nasceu Jesus. Estavam participando do Natal daquela época. Então eu gosto de pensar que aquilo que os magos fizeram, a gente pode utilizar como exemplo para saber o que a gente faz no Natal. O que nós podemos fazer. Por isso eu começo com o primeiro ponto, que o Natal ele é uma busca constante do verdadeiro Jesus. O Natal é uma busca. Por quê? Se a gente vê em Mateus, do capítulo 2, que a gente leu, do versículo 1 ao 9, a gente percebe que eles estavam buscando. Eles fizeram uma longa viagem. Eles vieram do Oriente, não se sabe de onde, não se sabe quanto tempo demoraram. Mas eu posso dizer para vocês que, diferente do presépio que a gente vê por aí, que tem os magos, ou melhor, os reis, né? Tem 3 reis no presépio já onde Jesus nasceu, não foi bem assim. Os presépios, eles estão errados. Porque a Bíblia era clara quando diz que quando eles chegaram, Jesus já estava numa casa. Ele diz aqui no versículo 11, ao entrarem na casa, eles viram o menino. Então já começa errado ali, porque o presépio deveria ser mudado para uma casa. Mas daí não ia ser o nascimento, né? Então os magos não têm que estar no presépio. Mas falando mais sobre esse tempo que eles demoraram, essa busca, a gente percebe no versículo 16, que a gente não leu, mas ele diz assim, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, porque eles pegaram e foram embora. O anjo falou para eles, vão embora, porque o Herodes lá, ele não estava falando bem a verdade para vocês. Eles pegaram e foram embora e o Herodes ficou furioso quando descobriu isso. Ele ficou furioso e ele fez o quê? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então muitos dizem, logo que alguém nascia naquela época, urgentemente eles achavam uma casa para ficarem. Então, pode ser que eles chegaram no outro dia. Mas a gente vê por que o rei Herodes tinha que mandar matar meninos de 2 anos para baixo. E se a gente olhar também, em complemento ao versículo 16, que diz, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, o versículo 7 diz, chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então a gente percebe que provavelmente eles devem ter chegado lá para visitar Jesus quando ele já tinha 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses, 3 meses, não se sabe. A gente não tem como saber. Mas o que importa mesmo de entender que demorou um tempo para eles chegarem lá, é que eles eram uma longa viagem. Então eles estavam decididos a chegar até Jesus. Eles estavam decididos a encontrar esse rei. Eles estavam decididos a seguir aquela estrela, não importa onde fosse. Não importa se eles tivessem que dar a volta no mundo. Eles iam chegar no objetivo deles. Então eu vejo que o Natal para nós, por ser uma busca constante do verdadeiro Jesus, nós temos que entender que nós devemos buscar a Cristo de todo o nosso coração, porque o Natal é uma busca constante por Cristo. Isso é o Natal. Nós estarmos buscando a Cristo, a Jesus, sempre, constante. Outro ponto interessante sobre a visita dos magos é que o Natal é uma adoração constante ao verdadeiro Jesus. Por que eu digo isso? No versículo 2 e versículo 11, eles dizem assim, quando eles chegam lá para Herodes, eles dizem, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando eles entram na casa, qual é a primeira coisa que eles fazem?
Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O objetivo principal dessa busca, dessa longa jornada, era adorar ao rei. Eles não queriam chegar lá e conhecer apenas o rei para receber coisas dele. Eles não queriam chegar lá e conhecer o rei só simplesmente para dizer, eu conheci o rei. Não, eles queriam chegar até o rei para se prostrar diante do rei, que era Jesus, um menino, e adorar a ele. Por isso que eles foram até lá. Então, não existe Natal sem o compromisso de adorar a Deus. O Natal, para nós temos que ter o compromisso de adorar a Deus. Esse é um dos pontos que nos faz entender qual que é o verdadeiro sentido do Natal. Porque hoje a gente vê aí de fora como é que o Natal é comemorado, né? Não quero nem falar do que o comércio faz, né? Que para mim Natal, o Dia dos Namorados, não deveria existir. Porque é só para gastar. Só para dar presente para os outros. Né? É o que o comércio quer que a gente pense, né? Para quem é comerciante, pensa ao contrário de mim. Claro, tem que vender, mas eu acredito que a gente tem que dar presente sempre, né? Para as pessoas que a gente gosta. Mas, então, voltando, a gente vê que o Natal é comemorado assim, tudo que importa é presente, né? Então, se tem uma festa de Natal, não levar presente. Porque você não trouxe presente, né? Sim, mas tu me convidou para quê? Para te dar presente ou para minha pessoa? Se era para dar presente, nem convidava, mandava pelo correio. As pessoas só querem presentes. Também a gente vê que o Natal é comemorado com muita festa, né? Festa, bebedeira, glutonaria, né? É só isso que a gente vê. Comida, bebida, festa, comida, e vai, né? Aí quando tu começa a festejar um pouquinho, aí tu vê que, agora eu tô cansado. Aí come mais um pouco, né? Pra dar mais energia. É bem assim que a gente vê por aí. Por isso que eu paro para pensar, será que qual que é o motivo que a gente tem que comemorar o Natal? É para adorar a Deus. A gente não pode fazer festa, então? Não, a gente deve. A gente deve fazer a maior festa do mundo. Por causa que é a festa para Jesus. Tem que fazer uma festa assim que, nossa, digamos que eu faço uma festa na minha casa. Os vizinhos têm que dizer, nossa, que festa que teve na casa do Eduardo, né, no Natal, né? Mas, o que aconteceu lá? Foi bastante coisa. E por que eles estavam comemorando? Porque eles estavam adorando Jesus. Não vai ter reclamação de, eles estavam fazendo um monte de bagunça, né? Tinha gente bebendo, caindo no meio da rua. Não vai ter essas coisas porque o nosso objetivo é adorar a Deus. Então, eu pergunto para vocês pensarem, não só no Natal, mas aqui quando a gente vem aqui, qual que é o nosso objetivo de vir aqui? O motivo, qual que é a motivação? A gente vem por obrigação? A gente vem porque é um hábito para bater o cartão? Né? Faz muito tempo que eu não sei o que é bater cartão, porque no meu trabalho eu não preciso bater cartão. Né? Mas a gente tem que vir aqui com o coração preparado para adorar a Deus. Por que eu digo isso? Porque João 4:23 diz que está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Não é qualquer outro. É os adoradores que adoram em espírito e em verdade. São os adoradores que eles não vêm aqui por causa que vai ter o louvor e vai poder adorar. Porque vai ter a mensagem, eu vou poder ser edificado e eu vou poder adorar. Mas são os adoradores que antes de sair de casa já estão adorando. Eles adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus fala isso, naquela época, a cultura daquela região, a região não, mas do povo mesmo, era que para eles poderem adorar a Deus, eles tinham que ir até onde? Até o templo. Aí até o templo eles podiam adorar, né? Só que Jesus vem e diz, gente, vocês não precisam mais ir até o templo para me adorar. Para adorar a Deus, nosso Pai. Vocês podem adorar em qualquer lugar. Porque o tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Não é a gente adorar a Deus com um sentimento no coração de verdade. Não. É adorar a Deus verdadeiramente em qualquer circunstância. Em espírito e em verdade. Qualquer lugar que a gente está, a gente pode adorar a Deus. A gente não está preso a um templo, a gente não está preso a um local. Então qual que é o verdadeiro sentido do Natal? Terceiro ponto, o Natal é abrir o nosso coração e oferecer presentes a Jesus. E não são presentes físicos, não. A gente percebe lá em Mateus 2:11, na segunda parte do versículo, que diz que então eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Ouro, incenso e mirra.
Sabe o que significa tesouro? Tesouro é algo que é valioso. É algo que é difícil tu dar um preço, assim. É algo que para ti significa. Tesouro não é simplesmente riquezas. Para mim, o tesouro pode ser uma coisa. Para outra pessoa pode ser outra. Para dona Florinda é o Kiko. Ele é o tesouro dela. Então, tesouros são coisas para nós que significam bastante. E para aqueles magos lá, eles deram ouro, incenso e mirra, porque naquela época essas coisas eram valiosas. Hoje a gente percebe que no mundo aí fora um tesouro seria o dinheiro, mas muitas pessoas estão percebendo que o tesouro não é dinheiro porque ele não preenche nada. Muitas pessoas estão percebendo que tesouros é a família, tesouro é saúde, são essas coisas. Então a gente percebe nesses 3 presentes que eles deram, o ouro, o incenso e a mirra, que eles têm alguns significados interessantes. Por exemplo, o ouro significava a realeza de Cristo. A realeza daquele menininho lá, que era o rei dos judeus, que era tão esperado. O incenso significava pureza. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, em que a gente tinha toda a lei cerimonial, né? Em que eles faziam os sacrifícios de animais para poder pagar pelos pecados, que hoje a gente não precisa mais porque a gente tem Jesus. Eles usavam incenso lá na tenda, lá no templo também. Eles usavam incenso e o incenso significava alguma coisa relacionada à purificação. Né? Tinha significado dessa coisa. E Jesus significava a pureza dele, que ele ia ser alguém puro. E a mirra, que também era utilizada também no passado, era utilizada inclusive para embalsamar corpos, ela significava morte. A morte de quem? Jesus. O sacrifício que ele ia ter que fazer no futuro para poder pagar os nossos pecados. Então a gente tem esses 3 presentes que significam alguma coisa. Eles têm significado. Só que como é que a gente pode dar presentes para Jesus? Porque ele não está aqui, né, para me dar um presente para ele. Né? Ele não está aqui, sei lá, para me dar um abraço nele, dizer feliz aniversário. Como a gente pode presentear a Jesus? Romanos 12:1. Esse versículo é bastante conhecido, mas se tu não conhece, vai conhecer agora. Sempre que eu leio Romanos 12, eu gosto de recomendar para que leiam tudo. Então anotem aí, leiam em casa, leiam todo Romanos 12, é muito legal. Diz assim, Romanos 12, versículo 1, diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, que a gente se ofereça em sacrifício santo e agradável a Deus. E é um sacrifício vivo. É isso que Deus quer de nós. Como a gente pode presentear a Deus, então? Com as nossas vidas, a nossa própria vida. Lembra que eu falei que tesouro significa alguma coisa muito valiosa? Alguma coisa que é difícil a gente dar um preço. Porque para nós é valioso. Para outra pessoa talvez possa não ter muito valor. O que Deus não tem? O que Jesus não tem? Vamos pensar. Deus fez a terra, Deus fez os animais, Deus fez o homem, Deus fez o ar, Deus fez a água, Deus fez tudo que existe. Tem alguma coisa que não é de Deus? Deus tem tudo. O que vai ser valioso para Deus se Ele tem tudo? Sabe o que é valioso para Deus e que Ele não tem? O nosso coração, a nossa vida. A coisa mais valiosa que a gente pode dar para Deus, o nosso tesouro que também é valioso para nós. A gente não dá o nosso coração para qualquer um. A gente não serve a qualquer um. A coisa mais valiosa que nós temos, o nosso tesouro, é a nossa vida, o nosso coração. E Deus, Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso coração, Ele quer que a gente esteja junto com Ele. Porque isso Ele não pode pegar sem a nossa autorização. Ele precisa da nossa autorização, Ele precisa que nós tomemos uma decisão e decidimos dar a nossa vida para Jesus. Então, Deus, Ele quer que a gente abra os nossos tesouros, assim como os magos fizeram. E dentro desse tesouro, levando em consideração o que os magos fizeram, que eles deram ouro, incenso e mirra, o nosso maior tesouro é o nosso coração. Então Ele quer que a gente entregue o nosso coração para Ele, a nossa vida. A gente tem que se apresentar a Jesus totalmente, 100%. Entregar tudo para Jesus. Toda a nossa vida. Porque Ele nasceu em nossos corações. Quando a gente ganha uma nova vida, que está lá em João 12, a gente tem o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Antes a gente era apenas criaturas. Nós ganhamos alguém habitando no nosso coração, é Jesus. Ele habita em nosso coração.
Por isso eu penso que o Natal ele é tempo de estar em família. Lembra que eu falei que a família ela também é valiosa? As pessoas estão percebendo isso hoje. Que a saúde é valiosa, a família é valiosa. Então o Natal ele é um tempo de estar em família. Levando em consideração aqueles 3 pontos do verdadeiro sentido do Natal, que é buscar a Cristo constantemente, adorar a Ele e dar presentes, que seria a nossa vida. A gente pode passar aquele momento de Natal em família. Quem quer família? Nós, aqui, né? Nós já estamos em família nesse momento. Algumas pessoas não estão aqui, foram viajar, mas nós que estamos aqui, somos uma família, somos a igreja. Então a gente pode adorar a Jesus com a nossa vida e amando as pessoas que estão ao nosso redor. Amando nós aqui, uns aos outros. A nossa família que está em casa, até mesmo as pessoas que não são cristãs. Amar. Também buscar a Cristo e adorar e presentear. Esses 3 pontos que a gente vê que é o verdadeiro sentido do Natal, que a gente tem que lembrar do Natal, a gente tem que fazer isso com alegria de coração. Não fazer de qualquer jeito, a gente tem que lembrar que isso é o principal. Por exemplo, na Páscoa nós lembramos do sacrifício de Jesus. E nós lembramos do sacrifício de Jesus lembrando daquilo que Ele fez por nós, do perdão, da salvação. E o Natal, que é o nascimento dele, nós podemos lembrar desses 3 pontos. Em estarmos sempre buscando Ele, adorando e presenteando a Jesus. E o mais interessante, assim como a Páscoa, porque, claro, não existiria a Páscoa, não existiria o sacrifício de Jesus se não tivesse havido o nascimento dele. Mas o mais interessante é que, assim como a Páscoa, é que o Natal, esses 3 pontos que a gente viu, a gente pode fazer todos os dias. Todo dia pode ser Natal. Todo dia a gente pode estar buscando a Jesus, todo dia a gente pode estar adorando a Jesus, e todo dia a gente pode dar presentes para Jesus, que é a nossa vida. E naquele momento do Natal, no dia 24, no dia 25, a gente pode fazer festa. A gente pode comer, a gente pode se divertir, mas lembrando que a gente está fazendo essa festa com os nossos familiares, porque Jesus nasceu, porque Ele morreu por nós, e Ele nos deu o privilégio de sermos filhos dele. Nos deu o privilégio de podermos adorá-lo, nos deu o privilégio de poder conhecê-lo e poder buscá-lo diariamente, e nos deu o privilégio de podermos dar a vida a Ele. É isso que a gente tem que lembrar todos os dias, mas principalmente semana que vem, e falar para as outras pessoas que estiverem junto com nós. As pessoas que não estão aqui, indiferente quem seja, falar para essas pessoas, hoje é um dia especial. Hoje não é o dia do Papai Noel. Hoje não é o dia em que a gente precisa dar presente para as pessoas. Hoje é o dia que a gente presenteia Cristo, adora e busca Ele. E hoje é o dia que a gente lembra de fazer isso amanhã, semana que vem e todos os dias. É um dia que a gente reflete sobre isso, que pode refletir. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado, Deus, pelo que Tu fez por nós. Mas obrigado, Deus, primeiramente, porque Tu enviou, Senhor, o Teu Filho. Obrigado porque Ele nasceu, porque Ele veio a este mundo, Deus, para nos mostrar tantas coisas. A salvação, Deus, é algo maravilhoso, a Tua graça. Mas Ele também nos ensinou, Deus, como a gente poderia chegar até Ti. Como a gente poderia Te adorar, Deus. E também o que é de mais valioso, Senhor, na nossa vida, para podermos Te entregar, Deus. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Deus. Por esse momento, Senhor, que é o Natal, por esse momento que a gente lembra, Deus, do Teu Filho, por esse momento que a gente lembra desse nascimento, por esse momento que a gente pode estar lembrando que a gente pode ser verdadeiros adoradores, Senhor, que adoram em espírito e em verdade. E que isso significa que a gente pode Te adorar em qualquer momento, em qualquer lugar. Nós não estamos mais presos a um templo e que nós podemos passar isso adiante, Deus, demonstrando para as pessoas quem é Tu e o que Tu faz por nós, Deus, essa felicidade, Senhor, que Tu nos traz. Por isso, Deus, Te peço que Tu possa tocar os nossos corações para que a gente possa levar isso adiante. Que a gente possa aplicar na nossa vida diariamente. Não apenas nessa semana, mas todos os dias, Deus. A partir da semana que vem, no ano que vem, sempre que a gente lembrar, Senhor, do Natal, que a gente possa lembrar desses 3 pontos e colocar em prática. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.